Vistos os tipos de gráfico e de variáveis, vamos pensar agora em alguns princípios de design para usar nas nossas visualizações de dados. E a primeira pergunta que surge é o que queremos com uma visualização. E a ideia é transformar os dados em algo claro e significativo para quem vai observar essa visualização de dados, para a sua audiência. Então, o propósito de uma visualização não é as figuras mirabolantes, super bem elaboradas, bonitas, mas é a compreensão, né? Esse é um ensinamento de um cientista da computação chamado Ben Shneiderman, que o propósito de uma visualização de dados é a compreensão, não as figuras. E visualizar dados começa com a percepção visual. Então, ok, fez muito sentido a gente pensar em como percebemos as coisas, mas não termina nisso. É preciso pensar de forma clara e precisa sobre o que se está vendo. Então, não é só ver algo bonito, não é só ver algo rápido, mas precisa fazer sentido isso que a gente está vendo depois, tá bom? E a gente já comentou disso na semana passada, o processamento visual é muito rápido no nosso cérebro. O cérebro detecta, combina e dá sentido a padrões de uma forma quase automática, quase instantânea. E a gente pode usar essa e outras características a favor da visualização de dados. Então aqui embaixo, ó, eu tenho 8 figuras que rapidamente você identifica quem está diferente. Seja pelo uso da matiz de cor, seja pela orientação, pela textura, pela posição ou alinhamento, pela tonalidade, né, pelo brilho da cor, aqui também pela saturação da cor, também tonalidade, tá? Pelo tamanho ou pela forma. Mas você também reparou que algumas desses elementos, desses atributos, são mais imediatos do que outros. Por exemplo, a textura, nesse caso, não é tão imediato quanto a cor, certo? Talvez essa diferença de tamanho não seja tão imediato quanto o brilho também. E existem variações entre as pessoas também, tá? Algumas vão identificar a forma muito mais rápido do que a posição, por exemplo. Mas a gente tem um ranqueamento que eu vou mostrar na sequência sobre esses atributos de atenção do nosso cérebro. Então, o primeiro princípio de design é fazer visualizações que busquem diminuir o esforço mental requerido, a carga cognitiva. Então, repara nesses exemplos. Vamos supor que eu estou interessado em contar quantos número 4 tem aqui, nessas 4 linhas de números. E você pode ir passando um por um e vai conseguir, né, contar quantos número 4, vai ter um trabalho de memória ainda. Mas eu poderia, por exemplo, usar cores. E aí cada número tem uma cor e o 4 ia ter uma cor. E até consigo, mas não tão rápido quanto se só o número 4 tivesse cores. Então não é só acrescentar cores numa visualização de dados, mas é acrescentar cores de uma maneira efetiva. Né? Essa daqui não é uma visualização tão efetiva quanto a de baixo. Porque para diminuir esse esforço mental requerido de achar o número 4, eu preciso eliminar a bagunça visual. E onde que pode estar essa bagunça visual? Pode estar na falta de cores, que nem aqui. Ou numa falta de padrões facilmente identificáveis. Mas também pode estar no uso excessivo de cores, como no exemplo ao lado. Ou no uso excessivo de formas, de tonalidades, etc. Em dados sem ordenação, ordenar dados geralmente é uma ótima ideia. Linhas de grade, uso de 3D, sabe gráfico em 3D, aquela pizza em 3D? Não faça isso. O 3D não te acrescenta informações úteis. Pelo contrário, ele aumenta o esforço mental requerido. Eixos que são inúteis, redundâncias, mostra várias informações em vários momentos. Algumas vezes isso é interessante. Redundâncias podem ser boas, por exemplo, quando você está tratando de dinheiro, de moeda, e vai ficar claro que a quantidade de vendas é numa unidade monetária, mas você põe lá no eixo ou no rótulo dos dados o símbolo do dinheiro que você está usando, da moeda que você está usando. Vou dar um exemplo prático para vocês. Você tem esse gráfico aqui, ó. Quantia que aumentou em percentual é o título. E aí tem aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Passeios ciclísticos aumentou 61,941 em percentual, então isso é 1%. Corridas aumentou 16,972. Caminhadas aumentou 42,711. E essa linha aqui, ó, mostra pra gente que o aumento do passeio ciclístico foi superior a 50% em 2018.
Então repare que eu estou te dando muitas informações aqui. Esses dados são de 2018, eles estão em percentual. Me interessa destacar aquilo que aumentou acima de 50%, por isso que tem essa linha aqui, né? Parece importante para quem fez o gráfico isso. Usei cores diferentes, legenda para essas cores. Só que aqui eu tenho muitos elementos que exigem algum esforço para entender o que está acontecendo nesse gráfico. E eu posso melhorar isso, posso deixar isso muito mais rápido. Por exemplo, em vez desse quantia que aumentou em percentual, que me exige conhecer o contexto ou ler o parágrafo que estava antes desse gráfico, ou depois, ou escutar a explicação de quem está falando, um título autoexplicativo, aumento de arrecadação dos eventos em 2018. É muito melhor. E aqui o passeio ciclístico até estava na posição de mais destaque à esquerda, né? Era o primeiro, mas eu posso melhorar ainda botando os dados em ranking, né? Em ordem, do maior para o menor. Quero destacar o maior, então eu coloco ele primeiro. Passeios ciclísticos foi quem mais aumentou. E aí eu posso fazer outros ajustes nesse gráfico, a começar pela unidade, né? O percentual que estava aqui no título, passa ele para o próprio gráfico. E aí repara também que não estou mais usando 3 casas decimais, estou usando uma só. E ainda estou usando uma porque achei que era importante, senão poderia parar no 62%, né? Mas esses números aqui não estão dizendo nada de relevante para a tua audiência, não diferente desse. Tem outras informações não essenciais aqui, ó. As próprias barras, elas funcionam, as colunas, né? Elas funcionam como eixo aqui, elas mostram que estão saindo do zero e chegando no valor um pouco acima de 60, um pouco acima de 15, um pouco acima de 40, né? Então isso daqui, ó, é inútil, aqui no fundo é entre 10 e 20. Então esse eixo aqui é inútil, tira ele. As linhas de grade também não servem para nada, tira as linhas de grade. Tira a linha de 50%, eu quero destacar o que aumentou acima de 50, uso a cor, ó. E aí eu posso usar também uma cor que tem a ver com o que eu quero passar de informação. Aparentemente é bom aumentar mais de 50%, então vou usar uma cor que remete a algo positivo. O verde, o azul normalmente, né? Quando eu quero destacar algo negativo, tipicamente a gente vai usar o vermelho. E já repara que eu acabei com esse excesso de cores, essa legenda era inútil, né? A informação já estava aqui, ó, embaixo no eixo, então não preciso das cores para legenda redundantemente. E assim eu consigo diminuir muito o esforço mental de quem vê e tornar a compreensão muito mais rápida desse gráfico. A caixa de texto aqui eu também tirei, porque daí a cor já faz essa função. Ó. O que importa para mim é o passeio ciclístico, ele que está acima de um patamar que era de interesse. Ok? Espero que esse exemplo prático tenha ajudado vocês a entender como que eu posso, a partir de princípios de design, melhorar a visualização dos dados. E quais atributos eu posso usar para chamar a atenção? Posição, cor, tamanho, forma, tonalidade, degradê e orientação. Esses são 6 atributos muito usados para chamar a atenção. Não são os únicos, a gente já viu 8 antes, né? E aí autores diferentes também vão listar uma quantidade de atributos e dar, às vezes, até nomes um pouco diferentes, tá? Mas basicamente é isso que a gente faz. Posição, cor, tamanho, forma, tonalidade e orientação. Qual é a posição de maior destaque? É a de cima, superior e esquerda. É onde o nosso olho vai primeiro. Então, se eu quero destacar algo, põe nessa posição. Eu nem sei sobre o que é esse gráfico, né? Você que está vendo, eu sei sobre o que é. Mas você pode não ter nenhuma ideia de contexto, mas olhando para essas barras e as 3 primeiras coloridas, você sabe que é isso que tem que focar. É isso que era o importante para quem estava fazendo essa pesquisa, para quem estava fazendo essa apresentação. O importante era educação, desenvolvimento agrícola, rural e redução da pobreza. O resto não era tão importante. Por isso que esses estão em cima, por isso que esses têm os maiores tamanhos, por isso que eles estão coloridos e os outros não. E aí, que nem eu comentei antes, use cores que combinem com os dados, né? Se isso daqui é o que eu quero destacar de positivo, o azul é uma ótima cor para isso, o verde também. E diferentes tipos de variáveis exigem diferentes atributos para chamar a atenção. E aqui que eu comentei lá no vídeo 2 com vocês, que as variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas, do tipo ordinal, as que têm uma ordem, ou do tipo nominal, as que não têm ordem, são só um nome.
Então, posição é sempre o melhor atributo para destacar qualquer uma desses três tipos de variáveis. As quantitativas são divididas internamente entre contínuas e discretas, né? Mas o que vale para uma vale para outra também, tá? Pode encarar quantitativas como um caso único para esses princípios de design. E aí depois é o tamanho, o comprimento para as quantitativas. É o que a gente viu antes, ó. É isso aqui, é esse tamanho da barra. Isso chama atenção em variáveis quantitativas. Depois o ângulo, a inclinação, eu mostro um exemplo para vocês. Área, o degradê de cinza, um degradê de cor, e aí a matiz de cor, né, o tipo de cor mesmo. E depois o formato. Nas ordinais, esses degradês, essas tonalidades, são interessantes também, ou as cores, né? Mas as tonalidades são mais interessantes do que as cores, porque como é um crescente, eu vou do cinza mais clarinho ao cinza mais escuro, do azul mais clarinho ao azul mais escuro. Comprimento já não é tão interessante, percebe? Para as variáveis nominais, olha lá, forma não era interessante para quantitativo e ordinal, mas para nominal é um elemento muito bom para chamar a atenção a forma. Já mostro também um exemplo para isso ficar mais claro. Compensação, comprimento também não vai fazer tanto sentido, ou ângulo ou área, para variáveis nominais, tá bom? Mas cor e forma, além da posição, são bem interessantes para chamar a atenção dessas variáveis. Então aqui, ó, eu usei aqueles dados lá da semana passada sobre poluição e construí esse gráfico no Tableau de uso de energia por emissão de gás carbônico. E fiz um gráfico scatterplot, onde eu peguei cada região, África, Ásia, Europa, Oriente Médio, Oceania e Américas, e eles geraram um ponto. Então, o tipo de região é uma variável nominal. E como que eu destaquei isso no gráfico? Usando cores e formas. Então, a Europa é a cruz verde. Europa. E aí eu consigo diferenciar as 6 regiões pelas formas e pelas cores. O dado quantitativo da emissão de gás carbônico pelo uso de energia está representado nessa inclinação, nessa linha, né? nessa linha reta aqui, ó. Que mostra que quando um cresce, o outro cresce também. E aí, como eu botei a Europa no centro e ainda uma caixa de texto nela, ela ganha algum destaque por isso. Nessa posição também é importante se eu quiser, se eu estou interessado na Europa. Eu poderia destacar com caixa de texto lá também, ou aqui, e a minha atenção ia ser chamada para esse ponto. Mas como não são barras onde o de cima ou o da esquerda vai se destacar, o centro do teu gráfico também recebe mais atenção da audiência do que os outros pontos que não são centrais, tá? Então é assim que eu posso usar atributos como cor, inclinação, formas, para chamar a atenção de uma ou outra variável. Mais algumas dicas práticas. Mantenha as suas visualizações de dados simples, mas isso não significa que elas têm que ser estúpidas, tá? Você divida os gráficos, as visualizações em múltiplas visualizações, se for preciso, onde cada uma conta parte da história que você quer contar, ou cada uma conta uma história independente. Você não precisa deixar de contar coisas só para não poluir demais o teu gráfico. Faz mais gráficos. Dê a ênfase na informação importante. Então aquela informação importante tem que estar imediata aos olhos. Seja porque ela está no topo, porque ela está na esquerda, porque ela é a maior, é a única colorida, é a mais brilhante da página. É o peixe da imagem ao lado. Aquele é o peixe importante, então ele está ali no centro, colorido. Uma cor diferente dos demais, né? E pense sempre na tua audiência, nas informações que eles precisam, nas ações que eles vão tomar a partir dos teus dados. No caso da pesquisa científica, pensa no avaliador, pensa na banca. Que informação que eles precisam para entender a tua pesquisa. E foca nisso, certo? Então no próximo vídeo a gente vai para o Tableau e fazemos algumas visualizações de dados lá.